Boa noite, turma. Nós somos o grupo que tem por tema Hidroginástica e Gravidez, da disciplina Fundamentos de Hidroginástica, com o docente Leandro Nogueira, cujos componentes do grupo são Juliana Demirtes, Júlia Lira, Luziângela Carvalho e Milena Costa. Antes de tudo, nós temos que falar sobre o nosso principal tema da aula, né? Que é a gravidez. A gravidez é um evento resultante da fecundação do óvulo, ovócito, pelo espermatozoide. Habitualmente, ocorre dentro do útero e é responsável pela geração de um novo ser. Este é um momento de grandes transformações para as mulheres, para o seu ou sua parceiro ou parceira, e principalmente na fisiologia do seu corpo. É notório que os benefícios que o meio aquático proporciona aos indivíduos é muito grande. E quando nós falamos sobre o público que se chama gestante, é maior ainda. Na aula de hoje, iremos discorrer acerca da prática da hidroginástica na gravidez e a prescrição dos exercícios, regularidade e dos benefícios e ganhos das mesmas. Quando estamos no meio líquido, as leis da gravidade tendem a agir sobre o nosso corpo. E desta forma, o nosso peso corporal aparenta ter diminuído devido à força do empuxo. Assim, durante o exercício, a água atua como um suporte para o corpo, eliminando todo o impacto dos movimentos sobre as articulações, o que torna a hidroginástica muito recomendável a diversos grupos específicos, como as gestantes, auxiliando beneficamente na gestação, proporcionando bem-estar físico, mental e social. É notório, né, que quando a mulher engravida, há diversas mudanças em seu corpo, tanto fisiologicamente quanto hormonal. Então, tudo isso vai afetar de grande forma a vida daquela pessoa, né? E a hidroginástica, como tem a água ali, o meio aquático, todos os impactos gerados nas articulações, que é gerado rotineiramente, né, todos os dias no nosso corpo, no meio aquático ela tende a diminuir, o que ajuda muito. Sabemos que conforme a gravidez vai aumentando, né, o tempo de gravidez vai aumentando, o impacto nas articulações da coluna, do quadril, do joelho, é muito grande, porque é um peso, né, e o centro da gravidade vai deslocar para outro lugar. Então, o peso e tudo que a gestante passa por esse tempo é muito grande. Então, o meio aquático é uma ótima forma de exercício para essas mulheres. Vários estudos têm relato que a prática da hidroginástica para a gestante proporciona uma melhor disposição para a atividade do dia a dia. Tá? Olá, agora quem fala é Luziângela Carvalho, estarei dando continuidade à nossa apresentação. Falando um pouco da anamnese, que é essa troca dialógica entre professor/professora e praticante, a fim de conhecer patologias e também a prática e o cotidiano das mesmas. Sendo assim, antes do início da prática desse exercício, que é aqui ao qual falamos e enfatizamos a hidroginástica voltado ao grupo específico, que são mulheres grávidas, é necessário que as mesmas venham a consultar sua obstetra ou seu obstetra, ao qual fazem acompanhamento pré-natal, a fim de liberação. Geralmente, as gestantes estão liberadas para a prática da hidroginástica após o terceiro mês de gestação. Entretanto, há uma ressalva/recomendação médica quando se trata de uma gestação de risco. Gestação de risco é essa podendo ser pela gestante gerar gêmeos ou trigêmeos, ou por haver um descolamento da placenta, ou até mesmo por patologias, uma gestante que seja diabética, ou uma gestante que tenha pré-eclâmpsia, ou tenha anemia. Sendo assim, urge a necessidade da intervenção médica para a liberação da prática. Pode passar, por favor, Ju.
Como foi enfatizado pela colega anteriormente, as características do grupo específico que nós estamos trabalhando nessa aula é formado especificamente por mulheres. Mulheres essas que estão passando por constantes modificações fisiológicas no seu corpo, a fim de adaptação desse feto que está sendo gerado em seu ventre. Sendo assim, há alterações e oscilações hormonais constantes. Pode passar, Ju. Enfatizamos 6 benefícios da prática da hidroginástica para as mulheres. Entretanto, no decorrer da nossa aula, iremos esmiuçar muitos outros. Falando um pouco do condicionamento físico, onde a praticante alcança melhora do funcionamento musculoesquelético, diminuindo o estresse articular e melhorando também a mobilidade. Fortalecimento muscular. Com o crescimento da barriga, o centro de gravidade da gestante é deslocado, o que ocasiona desconforto na região lombar. A hidroginástica vem a proporcionar o fortalecimento da musculatura abdominal e facilita a acomodação do feto, sendo assim, reduzindo a sobrecarga na coluna vertebral. Circulação sanguínea. Diminui a frequência cardíaca materna e melhora a recuperação da FC fetal, além de minimizar a formação de edemas comuns na gravidez, que também serão esmiuçados mais à frente. Pode passar, por favor. Dando continuidade nos benefícios da prática da natação a esse grupo específico, o gasto de calorias. Como se trata de uma atividade aeróbica, a hidroginástica para gestantes também irá ajudar a controlar o peso. É notório que na gestação a mulher adquire um peso, em detrimento que está comendo, como diz aquela frase famigeradamente conhecida na população, está comendo por 2. Sendo assim, há um grande consumo de carboidratos, proteínas e lipídios que serão transmitidos, esses alimentos, esses nutrientes serão passados através do cordão umbilical para esse feto. Sendo assim, o exercício físico, que aqui em questão é a hidroginástica, alinhado com uma boa alimentação, tende a auxiliar o gasto energético. A melhora da mobilidade articular. Tem-se esta melhora devido à repetição dos movimentos, que tende a melhorar com a prática cotidiana, assim auxiliando no aprimoramento do mesmo, que resulta em uma boa mobilidade, que é de grande uso na hora do parto normal. Por último, mas não menos importante, o relacionamento interpessoal. Proporciona uma troca e sociabilização com as demais praticantes e professores/professoras, que auxilia na manutenção do lado emocional da gestante, que normalmente tende a ter conflitos internos devido aos hormônios. Aqui enfatizamos benefícios tanto para o físico quanto para o lado pessoal, lado social, na verdade. É muito necessário essa troca e sociabilização e exteriorizar os seus sentimentos que estão em constante modificações, inquietações, questionamentos. Então é muito necessário essa troca que a gestante tem com outras gestantes que estão passando pelo mesmo momento que elas, troca essa de experiências e olhares diferentes do seu cotidiano, para fora do seu nicho familiar. Agora quem está com a palavra é a aluna Milena. Eu vou começar falando sobre alguns desconfortos que são comuns durante a gravidez, mas que conseguem ser minimizados com a prática da hidroginástica. O primeiro exemplo que a gente tem aqui são os edemas, que foram até citados pela minha amiga no slide anterior. E os edemas, eles são causados pela pressão do útero sobre as veias pélvicas e a veia cava, que é responsável pelo retorno venoso dos membros inferiores. Então, com o peso da barriga crescendo, a passagem do sangue por ali fica um pouco mais difícil. Mas com a pressão exercida pela água durante a imersão no exercício, o retorno venoso é facilitado. Então, alivia bastante os edemas. Para quem não sabe, os edemas, eles causam aquele inchaço nos pés, nos tornozelos e nas pernas da gestante. Um outro desconforto, que é até comum na gravidez, é a diminuição da diurese. Quando o nosso processo de diurese no corpo diminui, a gente tende a aumentar a nossa retenção hídrica. Isso é comum por causa da dificuldade da circulação de sangue durante a gravidez. O corpo tem várias sobrecargas nesse momento. E com o exercício, ainda mais a hidroginástica, porque além do fato de você estar se exercitando, você também está imerso no meio aquático, que tem a pressão hidrostática. Então isso contribui muito para o aumento do volume intravascular, porque durante um exercício você precisa de um fluxo maior sanguíneo no seu corpo para levar nutrientes, levar oxigênio para os músculos e também para fazer
você precisa de um volume maior de sangue rodando pelo seu corpo para fazer o processo de regulagem da temperatura corporal. Então, com esse aumento do volume intravascular, você aumenta esse processo de diurese e elimina bastante esse líquido retido no corpo. Uma outra coisa normal durante a gravidez é o aumento da frequência cardíaca, porque agora o corpo tem outras demandas, ele precisa bombear sangue para o feto, ele está ganhando bastante peso, ele precisa bombear sangue de uma forma que ele não precisava antes. Então, a AFC tende a subir. Só que durante o exercício, com esse retorno venoso aumentado, com o volume intravascular aumentado também, a ejeção cardiovascular aumenta em até 60%. Então, esse batimento ele fica mais eficiente. Então, a AFC tende a cair porque ela fica mais eficiente. Então, ela não precisa trabalhar tanto para fazer o mesmo resultado. Pode passar, por favor. Agora, falando sobre a prescrição do exercício, o primeiro tópico que a gente colocou aqui é sobre o respeito da individualidade. Então, mesmo tendo várias gestantes, cada uma delas vão ter demandas diferentes, cada uma delas vão estar em tempo gestacional diferente, podem ter vários fatores diferentes. A vida delas antes da gravidez, se elas eram mulheres sedentárias, se elas praticavam exercício. Então é muito importante esse diálogo entre o professor e a praticante para a gente entender um histórico, para a gente conseguir prescrever um exercício adequado para ela, que não vai fazer mal. Também é necessário, claro, sempre o acompanhamento médico. O segundo tópico aqui é sobre a duração e a frequência das aulas, né? O recomendável é de 2 às 3 vezes na semana, com duração de 30 a 45 minutos. O terceiro tópico, óbvio, é a medida desse exercício, né? É um exercício aeróbico, é cansativo, então a gente tem que medir ele para não se tornar extenuante, porque cansativo ele vai ser, mas a gente não pode exceder certos limites. Até a gente vai falar mais sobre isso agora no próximo slide. Pode passar, por favor. Agora a gente vai abordar aqui um pouco sobre a intensidade que esse exercício pode chegar ou não. Porque aqui, como está escrito, quando o público-alvo das nossas aulas se tratam das gestantes, a gente tem que respeitar certos limites do corpo dela naquele momento gestacional, porque elas ficam mais suscetíveis a certos riscos. E agora eu vou dar alguns exemplos. Pode passar. Então, um risco que é comum na gestante é ela ter um episódio de hipoglicemia, porque durante a gravidez é normal que o nível de glicose seja mais baixo mesmo na gestante. E durante o exercício, a gente sabe que a gente consome bastante glicose no nosso corpo, porque a gente precisa de energia. Então, se esse exercício for muito extenuante, ele se estender por muito tempo, com uma intensidade muito alta, essa glicose pode cair bruscamente e causar um episódio de hipoglicemia, que pode gerar várias complicações, até um desmaio. Outro exemplo aqui que eu vou dar é a hipertermia. Durante uma atividade física, é normal que a nossa temperatura do corpo se eleve, porque a gente está produzindo movimento e, consequentemente, também está gerando calor. Só que o nosso corpo, ele tem o próprio mecanismo para conseguir distribuir esse calor e liberar esse calor, para a gente não ter nenhuma complicação vinda desse aumento de temperatura. Só que o feto, ele ainda não tem esse mecanismo desenvolvido. Então, ele pode sofrer algumas complicações se essa temperatura se elevar por muito tempo ou por uma temperatura muito alta. E aí ele pode entrar no processo de teratogênese, que gera uma má formação do feto devido a essa elevação de temperatura. Agora eu vou passar para minha amiga e ela vai continuar falando sobre mais alguns riscos. Agora quem fala é a aluna Júlia Lira e eu vou dar continuidade à questão dos riscos e dos cuidados em relação à intensidade dos exercícios na gravidez. Então, nós temos as questões das lesões, né, musculoesqueléticas e das complicações cardiovasculares, né? As lesões, devido ao aumento, né, da liberação da relaxina e do estrogênio, né, os músculos eles acabam ficando mais relaxados, né, o que aumenta a chance de lesão, principalmente nos joelhos, nos tornozelos, né, por conta do impacto, por conta do deslocamento, que é muito variado, que é muito frequente nessas aulas, né.
E nas complicações, né, a gravidez já aumenta a pressão arterial das mulheres, e aí o exercício ele acaba aumentando mais ainda, né? Então tem que ter essa questão desse cuidado nessas duas questões. Aí pode passar. E em relação à temperatura, né, é recomendado pela AEA que a água esteja em torno de 25 a 28 graus, né, sendo um pouco mais fria que o normal, mas isso é para evitar os episódios de hipertermia, né, nas mulheres grávidas. Pode passar. E aí aqui tem uma declaração da AEA, feita nos anos 2000, né, que os exercícios aquáticos eles podem ser a forma mais confortável, mais segura e mais saudável de exercício para muitas gestantes, né? Aí pode passar. E em relação ao uso de implementos, né, o uso de materiais que podem auxiliar nas aulas, cada um tem um objetivo específico, né? Ele pode servir para adaptar, para poder melhorar a qualidade dos exercícios, e eles são utilizados em adaptações ou situações especiais, né? E dentre esses materiais nós temos o macarrão, que ele auxilia na postura, nós temos os halteres que podem aumentar a sua resistência, né? Um trabalho ali de resistência, e também nós temos as sapatilhas aquáticas, né? Que elas aumentam o equilíbrio, né? Oferecem uma tração maior na gestante. Aí pode passar. Aí agora nós temos aqui as nossas referências, né, onde a gente tirou todas as nossas bases para o trabalho, nossos artigos e tal. E é isso. Muito obrigada pela atenção e esse foi o nosso trabalho.